Olá pessoal, seja bem-vindo ao Segurança Simplificada, muito prazer, eu sou Caio Ronan e no vídeo de hoje vamos trazer mais uma questão de segurança do trabalho. A questão de hoje é a questão número 2 da NR5, isso mesmo, a NR5 que trata da CIPA. Então vamos à questão. Essa questão foi feita pela banca FEPESE lá para a Prefeitura Municipal de Itajaí, em Santa Catarina. O concurso aconteceu no ano de 2020, portanto uma questão bem recente. Vamos lá. Essa questão diz assim: para a preservação da vida e a promoção da saúde dos trabalhadores, a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Assinale a alternativa correta sobre a CIPA. Então, quer saber qual é a nossa alternativa correta? E referente ao que está escrito lá na NR5. Então, vamos lembrar disso. Referente ao que está na NR5. A alternativa A diz o seguinte: a CIPA deve participar anualmente, em conjunto com a empresa, das campanhas de prevenção da AIDS. Temos aqui um item perfeito, está lá no item 5.16 da NR5, que fala a respeito das atribuições da CIPA. É bom você dar uma lida com bastante calma nesse item, porque esse item nos revela muita coisa e nos entrega muito conteúdo para a aprovação em concursos da área de SST. Então, pessoal, está corretíssima. Eu queria enfatizar o fato de ser anualmente, e aqui está falando sobre a AIDS. Muita gente coloca como pegadinha: é referente a DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, é bianual. Não, não é. É anualmente e é sobre a AIDS. E sim, quem deve participar é a CIPA, em colaboração, em conjunto com a empresa. Tranquilo? Vamos agora para a alternativa B. Já temos aqui o nosso gabarito, tá? A letra A é a correta. A alternativa B diz assim, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CIPAT, é de responsabilidade da CIPA, perfeito, e deve ser realizada de forma bianual? Não, pessoal. A CIPA deve ser realizada anualmente, portanto, nós temos aqui um item errado, a alternativa B está errada, tá? Então, lembre-se sempre desses prazos. Tanto as campanhas de prevenção da AIDS quanto a CIPAT devem ser realizadas de forma anual. E, logicamente, está lá entre as atribuições da CIPA, lá no item 5.16. Vamos agora para a alternativa C. A alternativa C diz o seguinte: a CIPA pode ser desativada pelo empregador no caso de acidentes? Não! Lógico que não. A CIPA não pode ser encerrada pelo empregador, desativada pelo empregador por esse motivo. E isso é super comum. Muito comum de você ver em concurso público o pessoal colocando situações e para dizer, olha, a CIPA pode ser desativada por isso, por aquilo. Não. Só existe uma situação em que a CIPA pode ser desativada. Lembra que a CIPA ela é dimensionada por estabelecimento? Então, teremos uma CIPA para cada estabelecimento. Se o estabelecimento deixar de existir, ou seja, tiver uma filial desativada ou a própria empresa fechar, então o estabelecimento não existe mais. Se não existe estabelecimento, não precisa mais existir CIPA. É a única situação em que a CIPA vai ser desativada. Perfeito? Então, nós temos aqui que a CIPA sendo desativada por causa de acidentes não faz sentido e a nossa alternativa C está errada. A alternativa D, ela diz que a redução do número de empregados da empresa pode reduzir o número de representantes da CIPA. Faz sentido. Mesmo antes do término do mandato. Opa, não. Mesmo antes do término do mandato, não. Eu concordo que se reduzir o número de empregados da empresa e nós formos fazer o redimensionamento da CIPA, nós vamos perceber que a CIPA tende a diminuir também, dependendo de quanto diminuir o número de funcionários da empresa. Tudo bem, só que a CIPA já está em andamento, ela tem que terminar o seu mandato para aí sim acontecer o redimensionamento e aí sim a próxima CIPA já vai entrar com um número diferente. Uma CIPA que está durante o mandato, ela não pode ser redimensionada porque houve uma redução do número de empregados, igual está dizendo aqui na alternativa D de dado. Então, esquece isso. A redução de empregados, ela pode sim reduzir o número de representantes da CIPA, mas tem que ser depois que terminou o mandato, aí você faz o redimensionamento. Não pode ser antes do término, certo? Então a alternativa D está errada também. A alternativa E
fala que o treinamento da CIPA em primeiro mandato, vou colocar essa informação aqui, em primeiro mandato, será realizado no prazo de 45 dias. E aí, 45 dias? Primeira informação, pessoal, a CIPA, nesse caso aqui, né, nesse caso aqui de primeiro mandato, nós teremos uma CIPA e o treinamento vai ser de até 30 dias a partir da data da posse. Mas por que a partir da data da posse, Caio? Não era antes da posse? Calma, eu estou falando de uma CIPA em primeiro mandato. Existem duas situações na NR5 em que o treinamento da CIPA pode ser feito depois da posse, até 30 dias depois da posse. Quais são essas duas situações? Quando eu tiver uma CIPA em primeiro mandato, que esse caso aqui da alternativa temos uma CIPA em primeiro mandato, o estabelecimento abriu, foi inaugurado, não tinha CIPA nenhuma, vai ser o primeiro mandato da CIPA naquele estabelecimento. Nesse caso, é uma CIPA em primeiro mandato, certo? Então, é 30 dias, o prazo é 30 dias a partir da posse. A outra situação é quando nós tivermos aqui, tem essa situação do primeiro mandato, mas tem também a situação de um membro eleito de forma extraordinária. De forma extraordinária. Então, precisou-se fazer uma eleição extraordinária e um membro foi eleito. Então, esse membro vai ser empossado e ele vai ter até 30 dias depois da posse dele para ser feito o seu treinamento, a sua capacitação. Então, treinamento da CIPA em primeiro mandato e para eleito extraordinário, nesse caso, teremos 30 dias após a posse, mas a regra é antes da posse, perfeito? A regra é que aconteça antes da posse. Então, temos aqui o nosso gabarito letra A de avião. Espero que essa questão tenha agregado para os seus estudos. Até a nossa próxima questão de segurança do trabalho. Bons estudos!